A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estamos aqui, iniciando mais uma semana de estudo. Semana passada estivemos falando sobre a importância, de pedirmos a Deus que torne clara a visão. Ensina-nos, Senhor, a compreender a sua vontade. Eu creio que Deus afinou sim a nossa mente por esse pedido. E agora vem a segunda parte, ajuda-me a aceitar sua vontade. Meus amados irmãos, desde a queda o homem é independente, tolo, seguindo a sua própria agenda e vivendo muito menor, 1% daquilo que Deus tem para ele. Há uma vida que é revelada, mas precisa ser aceita, e é só uma minoria mesmo. Abraão deixou a sua terra, todo o seu certo, entre aspas, pelo duvidoso. Ele abriu mão. Esther arriscou a sua vida para salvar a nação. Então nós vemos que pessoas como Daniel, como José, como Moisés, como Paulo, que ao seguirem ao Senhor e receberam a visão celestial, corresponderam. Nós vemos que Elias, Davi, Samuel, homens que, por ter uma comunhão, uma amizade com o Senhor, não apenas receberam instruções específicas, mas tomaram atitudes correspondentes. Transformaram aquilo que Deus falou com eles, em comunhão com eles, em uma obediência espiritual. O novo assusta, pessoal. Desde a queda, o homem vive na mente, não no espírito, no natural, não no extraordinário. Portanto, essa transição entre o visível e o invisível, entre aquilo que a nossa carne está mostrando pelos 5 sentidos, que é 1%, o visível é insignificante, pessoal. Jesus, quando viu que tinha 5 pães e 2 peixinhos, adorou a Deus, e o mundo espiritual entrou em ação, e foi quanto Deus queria que fosse de pães. Portanto, quando Deus entra em ação, quantos pães tem não importa. Importa quantos pães Deus quer que tenha. Tua conta bancária não importa. Importa o quanto que Deus quer que seja. Tua saúde, tua medula. Deus produz sangue novo. Deus prolonga a sua vida. Deus faz desaparecer as doenças. Deus muda o coração dos familiares. Ou seja, a intervenção de Deus tem a ver com essa compreensão e expectativa. A compreensão que nós falamos semana passada e a expectativa que é um coração voluntário, que dia a dia renuncia a sua carne, toma a sua cruz e segue ao Senhor. Um coração que anda com o Senhor como Enoque. Um coração que está orando para que Deus incline mais o seu coração para aceitar. Porque as coisas novas, pessoal, como eu falei agora há pouco, elas assustam. O ser humano viveu tanto tempo no automático, longe de Deus, separado de Deus, como mendigo espiritual, na religião, que agora exercer o domínio, liberar a glória, ou seja, tudo que Deus é, tudo que Deus sabe, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode, se torna algo tão tremendo, A palavra evangelho fala sobre isso. Evangelho quer dizer notícias de tão grande alegria, notícias que é demais, que parece que é demais, bom demais para ser verdade, mas é verdade. Em Cristo há perdão, reconciliação, restauração, salvação, perdão e muito mais. Shalom engloba tudo isso, sabe? Quando nós, meus queridos amados irmãos, entramos na esfera da mente, ficamos calculando como é que faz para dar um pedaço de pão para 5.000 pessoas. Mas quando a gente entra na dimensão da glória,
Deus faz sobrar 12 cestos cheios, nós vemos que o espiritual não tem nada a ver com o visível atual. O desempenho confessado não nos revela somos justos de Deus. O que está no visível, se tem gigante, se tem mar fechado, se tem faraó, se apareceu doença, se Lázaro está morto 4 dias, isso não significa nada. Só significa o que Deus quer fazer, o que Ele pode fazer. E se colocar como parceiro de Deus, cooperador de Deus. Então, quando o invisível encontra um canal e entra invadindo aquilo que o inimigo tinha invadido, que o mundo que Deus fez foi perfeito, se tornou imperfeito. Então, quando a luz encontra um canal e brilha nas trevas, aquilo que era impossível aos homens, em 1 segundo é possível para Deus. Deus fazer sobrar 12 cestos cheios. Olha só, eles estavam computando quanto dinheiro precisava para isso. Mas Deus não depende disso. Deus não depende do visível, não depende da sua conta bancária. Deus não depende de quanto você tem, mas sim o quanto Ele quer que você tenha. O quanto Ele decidiu que você tem, 12 cestos cheios. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer Abraão ficar rico no deserto. Ele pode fazer com que Paulo na prisão esteja consolando a igreja, escrevendo cartas que serão de edificação. Mateus capítulo 4 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, meus amados, no visível era coerente, inteligente. Jesus tinha poder para fazer pedras em pães. Ele tinha esse poder e nós também temos. Sabe, viver a nossa maneira. A religiosidade é tentar usar o poder que Deus nos deu segundo o que dá na telha, segundo na mente. Agindo de acordo com as circunstâncias visíveis. Se tem necessidade, vamos fazer. Se parece lucrativo, opa, é benção. Então, seguir a Deus na mente caída. Segundo o que parece lógico. Então é estar dando ordens para Deus, com o poder que Deus nos dá, mas não seguir a agenda de Deus. Não viver para Deus, mas viver para si mesmo. Fazer pedras em pães significa colocar as necessidades temporais, visíveis, acima da agenda de Deus, da vontade de Deus. Em vez de ser guiado por Deus, ser guiado pelas circunstâncias. Fazer pedras em pães é uma independência, ou seja, eu vou pegar esse poder que Deus me deu para servi-lo e vou pegar para me servir a minha condição humana primeiro. Colocar Deus em segundo lugar. Vou ser aquele que está no comando da minha vida. Eu decido o que é bom para mim, o que entra e o que sai. Quando na verdade não é assim que funciona. Não é ficar batendo em Deus. Deus está escrito, está escrito, está escrito, como se aquilo tivesse acontecido do seu jeito, do seu modo. Deus, ele tem uma agenda e ele escreveu todos os dias sem que um deles fosse. Salmo 139. Portanto, fazer pedras em pães é como fazer fogo estranho. É tentar servir a Deus do teu jeito, do teu modo, segundo a sua mente. Mas agora que nós estamos começando essa semana, essa série Ajuda-me a Aceitar a Sua Vontade, é justamente o contrário. Senhor, me ensina a discernir qual é a Sua vontade nessa situação. Não importa se eu vou sofrer, não importa se eu vou perder dinheiro, amigos, qual é a Sua vontade, por mais absurda que pareça. Eu quero fazer a Sua vontade nessa situação. Se vai ser fácil ou difícil, o Senhor vai me ajudar. O que me importa não é o que eu vou passar. O que me importa é perceber o que o Senhor quer e fazer o que o Senhor quer.
Então Jesus estava em jejum e consagração. Depois os anjos vieram serviram. Depois que ele disse não para o inimigo, sabe? Na estação própria o anjo veio lá. Os anjos vieram e serviram Jesus. Então o Pai não vai desamparar. Mas é no tempo e no modo do Senhor. Eclesiastes 8:5 diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. Então as coisas de Deus não é pegar o versículo na mente e tentar fazer ele funcionar do nosso jeito, do nosso tempo, mas sim na unção e direção do Espírito.